Olá, tudo bom com vocês? Bom, gente, esse vídeo de hoje não é para fazer brincadeira, nem para protestar. Na verdade, é assim para desabafar um pouco. E eu tô assim abismado. Hoje, no dia de hoje, assim, já existiu uma grande desconfiança. Mas a gente esperava que não fosse isso, né? Que realmente fosse aquilo que foi dito antes. Mas hoje nós nos deparamos em todas as redes sociais, em todas as mídias, aqui no estado do Espírito Santo, com essa imagem aqui. A investigação da tragédia em Linhares. O George Alves molestou as crianças, ateou fogo nelas, ainda vivas. E a polícia, a investigação, a perícia, chegou a essa conclusão. E a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, olha, faz um favor, não chama esse cara de pastor não. Faz essa gentileza aí pra gente. Os jornais, as revistas, podia parar de chamar ele de pastor, sabe? Porque a atitude desse cara degrina a imagem do que é ser um pastor. O pastor, no significado da própria palavra, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Um pastor, quando é o pastor de ovelhas. E é nesse princípio que foi dado o nome pastor para o homem que é responsável pela pregação do Evangelho e levar as pessoas a conhecer o amor de Cristo. Então chamar esse cidadão de pastor George, para mim já é um grande erro. Eu sei que o meu canal é um canal destinado para brincadeira, para diversão, mas aqui eu também vou falar coisa séria. E hoje eu quero falar sério com vocês. Bom, as investigações já foram feitas. Já foi dito tudo o que aconteceu. Já foi explicado. Mas um pouco antes do resultado, eu já tinha uma grande desconfiança ao acompanhar as notícias que ele era culpado. Eu me lembro de um comentário que eu fiz com um amigo e eu quero compartilhar com vocês o que eu penso. Eu não sou especialista, não sou perito, não é nada disso. Eu só quero falar o que eu pensei e eu diria que é muito fácil analisar a situação quando você não está nela. Mas é a minha opinião, apenas a minha opinião. No relato do George, desse assassino, ele disse o seguinte, que ele entrou no quarto, colocou as mãos na cama, e a perícia falou, ele colocou as mãos na cama, como é que não tem queimadura nas mãos, como é que não tinha queimadura no rosto. O especialista dos bombeiros até deu um exemplo, que eu acompanhei a transmissão ao vivo, da declaração do especialista dos bombeiros, do delegado, de todo o pessoal da investigação, da perícia. E ele disse, semana passada eu queimei o meu braço em uma panela e eu tô com a marca até hoje. Se ele entrou num quarto que estava em chamas a mais de 300 graus, como é que ele não tem nenhuma marca no rosto? Eu me perguntava isso há dias, há semanas atrás, e eu pensava, esse cara é culpado. Só que a gente fica naquela coisa de, poxa, eu sou cristão, eu não quero julgar as pessoas. Mas sabe quando você olha e fala, tem coisa errada aí. E aí eu me fiz uma pergunta, algumas semanas atrás. Era um quarto. Apenas um quarto. Quantos metros tem um quarto? Na sua casa, quantos metros tem um quarto? Na minha casa, por exemplo, meu quarto tem 3 passos. Tem uma distância de 3 passos longos. Digamos uma casa muito grande, muito chique, muito moderna, muito cara, tem um quarto de 10 metros quadrados. Acho muito difícil, mas imagine que seria, que fosse um quarto de 10 metros quadrados. 10 metros quadrados você percorre com quantos passos? 10 passos pequenos? 10 passos longos? Eu não sei. O que eu sei é que a mentira estava estampada no rosto desse
Eu não tenho nem palavras para descrever o que pensar dessa situação, porque eu posso dizer o que aconteceria se fosse, digamos, vamos imaginar que fosse verdade a versão que ele contou, que as crianças pediam socorro e ele tentou entrar. Se fossem os meus filhos, eu ia sair com queimadura de 10º grau. Eu ia morrer. Mas eu ia invadir o quarto na chama que fosse, ia tirar os meus filhos que, de acordo com ele, gritavam pedindo socorro, e ia tirar eles lá de dentro, a qualquer custo. Eu tenho certeza que você que é pai, você que é mãe, diria a mesma coisa. Eu lembro de uma notícia muito antiga que passou no jornal, há muitos anos atrás, de uma mãe que não sabia nadar e se jogou dentro de uma poça, de uma construção que tinha chovido, encheu d'água, cheio de vergalhões, e ela retirou a sua filha de dentro daquela poça de água sem saber nadar e conseguiu salvar sua filha, muito machucada. As pessoas, os repórteres perguntaram, mas como é que a senhora conseguiu fazer isso se a senhora não sabia nadar? E ela disse, a única coisa que eu pensava era em salvar a minha filha. Lembro também de uma outra notícia muito antiga também, de um pai que conseguiu, com a própria força, com os próprios braços, abrir a boca de um jacaré em um parque, que eu não me lembro bem agora, você pode pesquisar aí na internet, para retirar da boca do jacaré o seu filho. Ou seja, o que eu quero dizer lembrando dessas notícias antigas? Um pai e uma mãe, o amor de um pai e de uma mãe, eles são capazes de coisas extraordinárias. Por isso que eu sempre pensei, essa história desse cara é mentira. Um quarto não pode ter 10 quilômetros. Não são 20 quilômetros de quarto. Ele não teria que correr. Era um quarto o quê? No máximo de 7 metros. O especialista dos bombeiros, ele disse o seguinte, é muito estranho as crianças gritarem socorro e irem para onde estava o foco do fogo. Mesmo que elas tivessem ido para o foco do fogo. Um pai e um pastor iria estender a mão e ia se jogar no meio daquele fogo e tirar aquelas crianças de lá. Porque a definição da palavra pastor é que dá a vida pelas suas ovelhas. É muito triste o que esse senhor George Alves fez. Isso me faz pensar em que mundo nós estamos. Filhos matam pais, pais matam filhos. Olha, eu só vou dizer uma coisa para você. Busque o que é certo. Busque do alto. Porque um crime como esse não acontece da noite para o dia. Não é como um crime passional que quando um homem descobre que a sua mulher o traiu, ele é tomado pela fúria, pega algum objeto e comete um homicídio. Não é como um crime tomado por ira. Um crime como esse é um crime frio, relacionado à psicopatia, à sociopatia. É uma doença que vai se enraizando na vida da pessoa. Essas pessoas são capazes de tudo. Elas choram. Eu lembro dele na televisão chorando. Meus filhos. Elas choram para convencer você de que elas estão falando a verdade. Elas, ai, não sei o quê. Derramam lágrimas. Pedem ajuda. Um crime como esse chega a esse ponto, mas ele começa com pequenas coisas. Cuidado com as pequenas coisas. Com certeza, um pai e um pastor daria a vida pelos seus filhos ou pelas suas ovelhas. Esse homem não merece ser chamado de pastor. E, Leandro, o que você deseja para ele? A morte? Não, nada disso. Eu não sou juiz, não sou júri, muito menos executor. O que eu peço agora é que Deus conforte a família. E peço que a gente mude o nosso dia a dia. Que a gente busque coisas melhores na vida, porque esse mundo, Um abraço para todos vocês. Fique com Deus.